A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Espero que estejam gostando do nosso canal Saúde Mental na Igreja, que possa estar sendo útil na vida de cada um de vocês, na vida dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus familiares. Irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de ativar o sininho para que possam estar recebendo os vídeos, as notificações. Irmãos, dando continuidade então aos tipos de ansiedade mais prevalentes, vamos falar um pouco sobre o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é diferente do ataque de pânico, né? O ataque de pânico é algo que todo mundo pode ter uma ou outra vez. Já o transtorno do pânico, eles são ataques de pânico recorrentes e inesperados. O ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou um desconforto intenso que alcança um pico em poucos minutos e durante o qual ocorrem 4 ou até mais, dos seguintes sintomas. Esse surto abrupto ele pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Muitas vezes pode ocorrer dormindo, muitas pessoas têm esses ataques dormindo, eles acordam com o ataque do pânico, e isso é extremamente angustiante, a pessoa fica extremamente preocupada. Então, o que seriam esses ataques, né? Quais seriam os sintomas desse ataque do pânico? A pessoa tem palpitações, coração acelerado, taquicardia, o coração dispara dentro do peito, começa a suar, tem bastante tremores ou até abalos musculares, tipo uma convulsão. A pessoa tem sensação de falta de ar ou que está sufocando, uma sensação de asfixia. Apresenta um dor no peito ou um desconforto no peito, o que muitas vezes leva a pessoa a pensar que está tendo um infarto, um ataque do coração. A pessoa pode ter náusea, desconforto na barriga, a sensação de tontura, de instabilidade, de vertigem, ou até de desmaio. Essa pessoa tem calafrios ou pode ter ondas de calor, parestesias, que é aquela sensação de formigamento, de anestesia, em algumas partes do corpo. Pode apresentar a desrealização, que é aquela sensação de irrealidade, que a pessoa está num sonho, que o que ela está vivendo não é real, ou de despersonalização, que é a sensação de estar fora do corpo, de estar distanciada de si mesmo. A pessoa tem medo de perder o controle, ou tem medo de enlouquecer, e um medo extremo de morrer. Podem ser vistos sintomas específicos de alguma cultura, por exemplo, um tinido, um zumbido no ouvido, dor na nuca, dor de cabeça, grito, choro incontrolável. Então esses sintomas eles não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos, mas as pessoas podem ter isso também. Pelo menos um desses ataques foi seguido de um mês ou mais até de uma ou de ambas as seguintes características: apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências, como por exemplo perder o controle, ter um ataque cardíaco, enlouquecer, e uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques, como por exemplo comportamentos que têm por finalidade evitar ter ataque de pânico, como a esquiva de exercícios ou de situações desconhecidas. Então, a pessoa tem que ter um ou essas 2 características, seguido de um mês após esse ataque do pânico. Essa perturbação não é consequência de efeito psicológico, por exemplo, de uma substância, alguma droga, algum medicamento, ou de uma condição médica, como já falei, por exemplo, no hipertireoidismo, que pode dar isso, ou uma doença cardiopulmonar, as pessoas que têm bronquite, que têm problemas do coração, pressão alta, elas podem ter alguns desses sintomas. Então, não pode ser relacionada, efeito dessas condições médicas assim.
E essa perturbação não é mais bem explicada por algum outro transtorno mental, né? Por exemplo, numa situação temida, como por exemplo na ansiedade social ou na fobia específica. Então, há uma resposta a uma obsessão no toque. Então, não pode ter alguma dessas coisas assim. Né? Esses sintomas, eles são apresentados com o propósito de identificação de um transtorno de pânico. Portanto, no entanto, né, o ataque de pânico não é um transtorno mental e não pode ser codificado. Então, por isso que eu falei na diferença entre ter um ataque de pânico e ter um transtorno de pânico. O ataque do pânico ele pode ocorrer, né, em qualquer contexto, por exemplo, um transtorno de ansiedade, qualquer um dos transtornos de ansiedade, na ansiedade generalizada, na ansiedade social, na fobia específica, pode ter um ataque de pânico, né? Mas isso não significa que a pessoa tenha o transtorno de pânico. Em algumas condições médicas, né, como por exemplo problemas cardíacos, respiratório, algum problema gastrointestinal, labirintite, então a pessoa pode desencadear um ataque de pânico, porém isso não é um transtorno de pânico. Então, para o transtorno do pânico, né, nós temos que ter a presença do ataque de pânico e alguns dos critérios diagnósticos, né, e algumas outras, né, condições. Então, no transtorno de pânico, resumindo, a pessoa tem a sensação de que a morte está iminente, que vai morrer ali e logo, né? Então, a pessoa tem a crise de pânico, né? Ela vem sem aviso prévio, ela dá falta de ar, dá palpitação, dor no peito, suor, sufocamento, a pessoa tem medo de morrer, que vai enlouquecer, tem medo que vai perder o controle. Porém, isso dura pouco tempo. Esses ataques, essas crises de pânico, normalmente elas duram de 5 a 10 minutos. Elas vão aumentando gradativamente o pico, né, até chegar num platô, num pico ali, a intensidade vai aumentando a intensidade até chegar num pico que estabiliza e depois começa a diminuir. Portanto, que nem eu falei, o transtorno do pânico é diferente do ataque de pânico. Para a pessoa ter o transtorno de pânico, ela tem que ter o quê? Primeiro, ela tem que ter as crises, né, os ataques de pânico. Segundo, ela tem que ter uma preocupação persistente com esses ataques. E em terceiro lugar, ela vai ter a evitação, né, de algumas coisas por medo de passar mal. Então, esse é o transtorno do pânico, diferente do ataque de pânico. Então, meus irmãos, acabamos por aqui, né, as características dos tipos mais comuns de ansiedade. Algumas pessoas vão se encaixar num ou no outro tipo, algumas podem até ter mais de um tipo, sim, a pessoa pode ter transtorno de ansiedade generalizada e um transtorno de pânico também. E não são também só esses tipos, esses são os mais comuns, mas existem alguns outros tipos de ansiedade também, como por exemplo a agorafobia, que é um tipo de ansiedade que a pessoa tem medo de sair em lugares abertos, também é bastante comum. A pessoa não consegue ir em um lugar com muita multidão, com muitas pessoas, porque tem medo de passar mal nesses lugares. É diferente do transtorno de ansiedade social, que é relacionada a um evento social. Meus irmãos, que Deus possa estar abençoando cada um de nós, possa nos dar o entendimento necessário para que possamos reduzir esses males, reduzir esses sintomas e possamos ajudar aqueles que estão necessitados. Que Deus abençoe todos vocês e espero vocês para o próximo vídeo. Deus abençoe.